Boa noite, iniciamos hoje mais uma live com o tema esquizofrenia na pandemia. Vamos aguardar aqui as pessoas entrarem. Nosso amigo Rodrigo, que vai moderar hoje nossa palestra, nossa conversa. Vamos estar hoje explicando aspectos gerais da esquizofrenia, o impacto na saúde mental nesse período de pandemia. Vamos adicionar. Doutor Irã, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Tá me ouvindo bem, me vendo bem? Estou escutando você super bem. Vamos ajustar aqui a... Pronto, perfeito. Doutor Irã, um grande abraço, uma ótima noite para o senhor, uma ótima noite para todos que já estão chegando, já estão acompanhando nesse exato momento o início de nossa live no @psiquiatra.iranpessoa. Hoje estaremos tratando de um tema até que foi muito comentado nas redes sociais essa semana também, foi até pedidos de muitos que estão sempre acompanhando a nossa live. O tema de hoje, esquizofrenia. Vamos estar tratando deste tema. O doutor Irã vai estar trazendo um aspecto geral e também trazendo alguns detalhes específicos sobre esse tema. E você que está em casa pode estar também comentando, deixando também sua contribuição e sua pergunta. E com certeza vamos estar repassando para o doutor Irã e o mesmo vai poder estar explicando, trazendo e respondendo o seu questionamento. Mas vamos estar já iniciando o tema de hoje, doutor Irã, para o senhor já trazer o seu boa noite inicial e já também trazer um traçado geral sobre o que é a esquizofrenia. Um nome até por muitas vezes complicado, mas que hoje vai ser um nome e também um detalhe até bastante conhecido por nós em toda a nossa live. Doutor Irã, um grande abraço, uma ótima noite. Ótima noite, Rodrigo. Ótima noite a todos que nos estão assistindo nessa noite. Hoje o tema é um tema bem interessante, o tema da esquizofrenia, bastante comentado entre as pessoas. Às vezes as pessoas não sabem muito bem o que é essa patologia. Porém, a ideia da live de hoje é trazer aproximadamente o conceito da esquizofrenia e os impactos no período de pandemia. São complexos, porque a esquizofrenia está categorizada dentro das psicoses, tá certo? Na psiquiatria, a psicose mais grave que podemos ter, geralmente um diagnóstico com prejuízo importante nos nossos pacientes, tá certo? E vamos começar a conceitualizar o que é esquizofrenia para as pessoas que nos estão assistindo hoje à noite, nos estão acompanhando através das redes sociais, e vamos iniciar sobre o conceito de esquizofrenia, o que é. Então, inicialmente, a esquizofrenia é caracterizada como um transtorno neuropsiquiátrico, tá certo? Ele é um transtorno caracterizado essencialmente, primeiro, por 2 ou mais desses sintomas que nós vamos falar aqui. São 5 essenciais. Você tem que ter, ao menos, 2 ou mais desses sintomas, né? São alucinações, certo? Delírios, discurso desorganizado, comportamento desorganizado, né? E você também pode apresentar sintomas negativos, que é o embotamento afetivo, né? A perca de vontade, a anedonia e tudo mais. Então, você tem que ter 2 desses sintomas, tá certo? E a partir daí, você também vai ter, no critério B, um prejuízo na funcionabilidade desses pacientes. Então, ele vai ter prejuízo no trabalho, nas relações interpessoais, em casa, acadêmico. Ele vai causar um prejuízo funcional nessa população de pacientes, tá certo? Então, a terceira característica importante é que ele tem que ter um mínimo de 1 mês de sintomas ativos, né? E você vai ter um mínimo de 6 meses, tá certo, de sintomas ativos ou residual, né? Mesmo com tratamento, é uma patologia aí que passa dos 6 meses, tem um prejuízo muito importante na vida desses pacientes, tá bem? E você vai ter aspectos com relação a transtorno de humor, tá certo? Ele vai diferenciar-se dos transtornos de humor, das psicoses de humor, tá certo? Porque o ideal é que eles não estejam, o humor, por exemplo, depressivo, maníaco, enfim, o paciente muito alegre, muito feliz, não concomite junto com a patologia
com esquizofrenia. Porém, se ele existir, se esses sintomas de humor existir, eles devem ser num curto espaço de tempo, ou seja, que a maior parte o paciente vai apresentar sintomas característicos, aqueles que estavam lá falando lá de cima, como alucinações, delírio, desorganização do pensamento, desorganização do comportamento ou catatonia, tá certo? Sintomas negativos. E por último, a gente também, por último, não, ainda tem mais um que é a característica que você vai falar referente, por exemplo, a ter que descartar, por exemplo, outras patologias, condições médicas, outras entidades psiquiátricas, psicológicas e até mesmo dentro das patologias que a gente chama do neurodesenvolvimento, você tem que descartar tudo que é da parte clínica, né? Descartar também o uso de substância, Rodrigo, que a gente vai estar explicando aqui direitinho, que o uso de substância em alguns pacientes pode induzir, por exemplo, a psicose. E às vezes você fica ali um pouco caracterizando essa questão da psicose. É esquizofrenia, não é esquizofrenia? O importante a gente vai estar explicando aqui para descartar esses aspectos mais de uso de substância e condições médicas em geral, tá certo? E a gente vai ter, por exemplo, aqueles pacientes que têm autismo, né? Ou distúrbio de comunicação desde a infância, tá certo? Para se caracterizar como esquizofrenia, ele vai ter que ter alucinações ou delírios durante esse procedimento, ao longo da vida. Então, ele tem que ter, além do autismo, além da situação, por exemplo, do distúrbio da comunicação, ele vai ter que também ter alucinações ou delírio. Então, essa é a conceitualização, a caracterização da esquizofrenia de forma geral. Então, vamos iniciar lá do começo. A gente vai esmiuçar um pouco como que isso se repercute, né? O que é alucinação, né? Então, alucinação você vai ter distúrbio de percepção. Então, como eu percebo o meio, né? Então, por exemplo, alguns pacientes relatam muito escutar vozes, né? Alucinações auditivas. O paciente vai escutar vozes, geralmente, de fora. Você observa que eles sempre relatam que são pessoas mesmo, vozes como pessoas, né? Ou às vezes eles relatam que começam com ruído, né? Muitos falam que é um zumbido do ouvido, né? Às vezes ali no início fica um pouco difícil deles caracterizarem, e ao longo do tempo que o paciente vai evoluindo, ele vai escutando claramente uma voz de uma pessoa que está no pensamento dela, enfim. Então, ele vai ter esse distúrbio de percepção, ele vai escutar uma voz de fora, né? Então, alucinações auditivas é muito comum na esquizofrenia. Então, por isso que às vezes você percebe um paciente esquizofrênico, ele está lá conversando sozinho. Mas ele não conversa sozinho, como às vezes uma pessoa preocupada. Hoje, enfim, a pessoa está lá sozinha no carro e está falando questionando uma questões da vida e tudo mais, que isso acontece até com qualquer uma dessas pessoas, né? Você, eu, todo mundo, às vezes, em situações, fica ali fazendo, às vezes, um cálculo de uma conta, ou fica, às vezes, falando esporadicamente sem nexo. Mas na esquizofrenia você vai perceber que ele vai conversar com uma pessoa, de fato, né? Para quem aqui já viu um paciente esquizofrênico, e até mesmo na rua, é muito comum você ver alguns deles na rua, às vezes eles estão andando lá e estão conversando com uma pessoa que você não está vendo ninguém ao lado dele. Mas essa pessoa, para esse paciente, ele é visível. Então você também vai ter alucinações visuais, né? Ele vai conseguir enxergar uma pessoa claramente, né? Literalmente, da mesma forma que estamos vendo aqui o nosso amigo Rodrigo, geralmente o paciente esquizofrênico ele consegue ter uma visão de uma pessoa completa, né? Não é tão comum as alucinações visuais na esquizofrenia, pessoal. Geralmente, quando tem alucinações visuais na psiquiatria, a gente sempre descarta causas clínicas, tá certo? Às vezes, tumor cerebral também pode causar muita alucinação visual. O paciente vê uma pessoa, né? Às vezes, uma pessoa antepassada que já faleceu, enfim, e a pessoa tem uma comunicação. É tanto que, em alguns pacientes, você vai ver que você vai chegar na casa dele, você vai cumprimentar o paciente, e se você não cumprimentou fulano, né? E aí você fica um pouco assim apreensivo, mas geralmente você cumprimenta por uma questão mais de boa comunicação com o paciente, e o paciente puxa um banco para você e puxa um banco para aquela pessoa imaginária que ele está vendo, que ele está tendo uma comunicação.
né? É observado muitas das vezes nessa clientela uma desconfiança. O paciente, muitas das vezes, ele está olhando para você e está olhando para uma pessoa que na mente dele existe, né? Ele vê essa pessoa. Então, o olhar, geralmente você vai ver que geralmente ele desvia para aquele foco que ele está, por exemplo, vendo, né? E às vezes você vai ter também a combinação das alucinações visuais com auditiva. Então, você vai ter em algumas situações, aquela pessoa que ele está vendo está emitindo ordens, né? Então, às vezes você está lá e a pessoa está falando, aprovando ou desaprovando ações que o paciente faz, ou aprovações ou desaprovando situações que você está fazendo, entendeu? Não tem um pouco uma influência. Às vezes você observa também em uma parte dessa clientela que eles dizem que a voz fala que, por exemplo, que a comida está envenenada. Então, você observa que no transcurso da evolução desses pacientes, eles emagrecem muito. E você vai pergunta saber o que está acontecendo. O paciente, logo no início, ele não consegue te falar, porque ele não consegue ter, muitas das vezes, a clareza. Quando não tratado, né, o paciente vai evoluindo, tá certo? Até ter aquela alucinação auditiva, visual, clara, né, objetiva. O paciente vê nitidamente. Logo no início se vê assim um pouco confuso, tá certo? Mas assim, logo nos pródromos, que a gente chama da esquizofrenia, é muito difícil o diagnóstico, gente, porque fica um pouco assim, o paciente não consegue especificar bem o que ele está vendo, o que ele está escutando, né? Pode ser a voz de uma pessoa, de várias pessoas, né? Às vezes eles relatam que, por exemplo, estão dormindo, por exemplo, e uma buzina de um trem, por exemplo, acordam com a buzina de um trem no ouvido, tá certo? São percepções aterrorizadoras, tá certo? Que você vai observar que boa parte desses pacientes no início, ainda sem tratamento, o paciente ele tem dificuldade de dormir, porque assim, essas vozes, gente, são dia e noite. Eles não param, né? É uma situação que, assim, você observa um sofrimento psíquico desses pacientes muito acentuado, tá certo? Então, a compreensão dessas alucinações, às vezes o choque do que o paciente está escutando, do que o paciente está vendo, com a família é muito grande. Porque como você, por exemplo, dizer que tem uma pessoa no telhado para um familiar seu que, por exemplo, não escutou nada. Que tem uma pessoa, que viu uma pessoa na cozinha, se não tem essa pessoa na cozinha. Tá certo? Então, inicialmente, o choque, o impacto da alucinação no dia a dia, ele é muito grande. Ele é muito forte. Tá certo? Então, no dia a dia, eu acho que todos que estão assistindo nossa live hoje já viu uma pessoa se comunicar sozinho, tá certo? Ou parece que mantém uma conversação com uma pessoa que não existe, tá certo? Mas que o paciente relata nitidamente as características. Geralmente na consulta, quando está bem claro aquela alucinação auditiva, aquela alucinação visual, você consegue escutar nitidamente o que o paciente está escutando. Ele fala para você como que é, né? Tanto as alucinações visuais como auditivas, né? Enfim. Então, essas percepções que é observadas pelo paciente, que são vividas pelo paciente, né? É a primeira característica que a gente vai avaliar dos cinco, né? Dos 5 critérios que a gente falou aqui, que tem que ter 2, né? Então, se ele vê ou escuta, geralmente a gente vai categorizar como alucinações, a gente vai marcar um xizinho de um sintoma, tá certo? Qual é o outro sintoma que a gente mais vê na esquizofrenia? Tá certo? É a perturbação, que a gente chama de pensamento delirante. Gente, pensamento delirante é uma convicção, vamos dizer, fixa, irredutível, né? Por mais que você contra-argumente para o paciente uma coisa ilógica, e o paciente ele afirma veementemente naquele pensamento, naquela percepção, vamos dizer assim, do pensamento. Ele se caracteriza mais especificamente pelo pensamento. Qual o mais comum que a gente vai ver no dia a dia? O que é mais a gente observa esse delírio? O delírio persecutório, né? O que é o delírio persecutório? É achar que tem alguém querendo fazer algum mal. Então, a gente pergunta geralmente ao paciente, você acha que alguém quer fazer algo mal para você?
Gente, uma aclaração. No início, é muito confuso para o paciente, tá certo? Então, ele fica um pouco ali, aquele pensamento que alguém quer fazer algum mal, tá certo? Mas ele não sabe nitidamente o que é, tá certo? Ele tem aquela sensação que algo ruim vai acontecer, tá certo? Mas ele, muitas das vezes, ele não sabe o que é. Então, ele está conversando com você, está olhando para a porta, porque não sabe aquele sentimento de perseguição vai abrir a porta a todo momento. Então, você observa o paciente muito desconfiado, né? Uma perplexidade, um olhar apreensivo, né? Ele fica ali a todo momento pensando no que vai acontecer. Então, logo no início, aquele sintoma ali um pouco meio inespecífico, né? Você consegue coletar em alguns pacientes que dizem que alguma coisa está rondando a casa, que alguma coisa está no telhado, que alguma coisa em algum momento vai chegar, que vai matá-lo, que vai fazer alguma coisa com alguém da família. Então, você vai observar nesse paciente, muitas das vezes no início, primeiro o isolamento. Ele se isola, tá certo? Então, assim, ele tem medo de ir no banheiro porque acha que aquela coisa, aquela sensação, aquele medo que ele tem vai chegar ali. E tanto que, no início, gente, ansiedade e pânico é um pouco assim complicado, porque o paciente, imagina, Rodrigo, você está dormindo numa casa e achar que alguém vai entrar ali. Você está, por exemplo, numa situação em que você vai ser bombardeado, que um míssil vai cair na sua casa. Então, como vai ser as suas sensações naquele momento? Uma sensação horrível, né? Então, assim, não, mas as pessoas falam assim, não, mas não tem nada, não tem guerra, não vai cair míssil algum, né? E o paciente está lá, não. Eu tenho essa sensação, eu fui avisado, né? E às vezes, se ele tem alucinações visuais, começam a concomitar com o pensamento. Então, por exemplo, uma bola de fogo, vamos dizer, uma determinada pessoa que vai prejudicá-lo. Então, por exemplo, o pensamento dele começa a arborizar, a fazer, né, literalmente um avanço desse pensamento, coloca uma lógica irreal, né? Então, esse pensamento de perseguição é o que é mais comum, né? A gente vê nitidamente nesse paciente o delírio persecutório. Qual é o outro que a gente percebe? Tá certo? O de autorreferência. Gente, é fácil quando o paciente evolui, quando ele não trata, de você ver nitidamente. Por exemplo, muitos vão ter uma dificuldade, por exemplo, com aparelho digital. Então, ele está ali no computador, ele acha que o computador está influenciando o seu pensamento. Ele acha que aquele aparelho eletrônico, que o celular, que uma antena, que as pessoas, né, estão olhando para ele, que estão comentando sobre a vida dele. Ele consegue, por exemplo, observar, e se você estiver falando com outra pessoa sozinho, Rodrigo, o pensamento dele entende que tudo que está conversando ali é sobre a vida dele. Então, é um delírio que é fixo, gente. Então, assim, não adianta você contra-argumentar e tentar convencê-lo ao contrário. Porque o paciente, se ele vê essa camisa vermelha, não tem quem consiga dizer que ela é cinza. Olha que interessante, Rodrigo. Então, é a visão do paciente, né, doutor Irã? Está interrompendo o senhor? Se eu estiver observando que o senhor está com a camisa branca, como o senhor realmente está, ninguém vai tirar isso da minha cabeça, até por conta que meus olhos, o órgão mais importante que eu tenho, que é a minha visão, né, doutor Irã? Geralmente eu pergunto, Rodrigo, é só você que vê isso? Outra pessoa também vê dessa cor, tá certo? Porque geralmente nosso pensamento engana, Rodrigo. Então, eu posso ver sua camisa vermelha, né? Eu posso dizer a todos os nossos, as pessoas que estão nos assistindo agora, que sua camisa é vermelha? Eu vou conseguir convencer as pessoas que estão na nossa live hoje que a sua camisa eu acredito vermelha, que não. ou que a minha camisa é vermelha? Isso acontece na esquizofrenia. Porque o paciente, ele vê. Então, por mais que você contra-argumente com ele que aquilo não existe, mas, gente, ele está sentindo, ele está vendo, ele tem aquela sensação fixa, Rodrigo. Então, não existe argumento algum que consiga reduzir o pensamento dele.
Entendeu? Por isso que, geralmente, as pessoas dizem, ele intuou com uma pessoa, intuou. Né? Porque o paciente, geralmente, ele tem uma perturbação do pensamento, ele deturpa a situação. Então, se ele tem um delírio de autorreferência, por exemplo, a gente vai ver em algumas situações específicas, né, o pensamento ele é fixo. Por mais que você diga que isso não existe, né, mas na mentalidade dele existe. Por exemplo, e você vê em algumas situações mais desorganizadas, com esse pensamento desorganizado, por exemplo, o pensamento acredita que vai ser invadido, que vai ser abduzido por um extraterrestre. Olha que coisa bizarra, né? Fora totalmente da realidade e tudo mais. Então, a crença ela é fixa. E muitas das vezes, ele evoluindo, o paciente fala claramente o que ele está, como está influenciando. Então, por exemplo, você vai ter alguns pacientes, a inserção do pensamento, né? Que muitas das vezes vão dizer assim, olha, eu estou sendo controlado pelo extraterrestre, eu estou sendo controlado por uma agência de inteligência americana, russa, né? Então, essa caracterização que ele vai dar e como ele vai apresentar esses sintomas, ele é muito interessante você observar todo o fenômeno, tá certo? Investigar aquela questão do fenômeno do pensamento delirante de autorreferência. A inserção, como insere no pensamento dele, né, as crenças. Por exemplo, às vezes o paciente, numa situação de pandemia, às vezes muito você vai observar a premonição, Rodrigo, né? Ele adivinhar catástrofes que vão vir, né? E aquela vivência que tem hoje, por exemplo, numa pandemia, ele vai dizer que ele avisou que foi, né, uma coisa avisada, que o vírus foi uma invenção ou foi uma punição para a humanidade. Então, como ele caracteriza esse pensamento, como ele dá vida à lógica que ele está tendo naquele momento, ele é muito forte, Rodrigo. Então, nesse período de pandemia, é observável também em alguns pacientes, né? Às vezes a gente observa ali que sempre fica no limiar muito tênue, tá certo? A questão do delírio que o paciente tem desde persecutório, a gente falou do persecutório, mas tem também os delírios que a gente vai caracterizar como delírio de ciúme, Rodrigo, muito comum, que aí tem muita situação complicada, Rodrigo. Porque às vezes você observa em alguma parcela de paciente, é ciúme simples, tá? Que todo mundo já teve na vida, ou é um pensamento delirante. O ciúme, como vem com um pensamento delirante, é muito complexo. E, geralmente os desfechos não são muito bons, Rodrigo, porque a convicção é muito forte, tá certo? E o paciente comete, de uma certa forma, muitas das vezes, crimes, em virtude do pensamento delirante. Então, é muito complexo o diagnóstico, né? Muitas das vezes, nessa clientela de pacientes, tá certo? A gente não vai avaliar somente o delírio de ciúme sozinho, a gente avalia todo o contexto desse paciente e o impacto que tem o delírio na vida do paciente. Então, mas eu tenho um ciúme, isso é um delírio? Não, depende. Né? Tem que fazer sempre uma avaliação, né? Você fazer colocar o seu pensamento à prova, né? A contraprova de outro, através de um profissional de saúde, de uma avaliação psiquiátrica, que você consegue muitas das vezes diferenciar, tá bem? É muito difícil, não é tão simples de falar e a gente observa num campo muito complexo, tá certo? O delírio de ciúmes, que é achar que foi traído, achar que teve uma situação. E já existiu vários crimes, né, com relação ao delírio de ciúme, ao pensamento delirante, tá certo? Isso pode ser com um companheiro, companheira, ou pode ser muitas das vezes com um familiar, por exemplo, que o paciente tem apego, né? Às vezes esse paciente se apega a uma pessoa na casa, né, a um parente que esteja mais próximo a ele, e muitas das vezes ele acha que foi traído por aquela pessoa, que existe outra pessoa querendo roubar aquela pessoa do paciente. Então, é um pouco complexo, a gente precisa observar com muitos aspectos. Outro delírio bem interessante, Rodrigo, inusitado, é o erotomaníaco, tá certo? O paciente achar que você está apaixonado por ele, né? Ou que
você teve uma vivência com aquele paciente. Gente, é muito complexo, tá certo? Não é tão simples, porque o paciente ele descreve com uma riqueza de detalhes, né, fora do comum e comete, né, atos, né, em virtude desses pensamentos, tá certo? Como se tivesse uma vivência com a pessoa, como se tivesse vivido 5, 6 anos com aquela pessoa e que nunca existiu, que esse relacionamento nunca existiu. Mas para o paciente é irredutível. Existiu, aconteceu, né? E muitas das vezes também algumas situações vão ser puxadas por esses pensamentos, tá certo? Isso acontece muito com pessoas, por exemplo, muito famosas, né? Por exemplo, você vai ver situações, por exemplo, como os Beatles, parece que a pessoa que cometeu o ilícito com os Beatles, com o principal agente lá, tá certo? Tinha um delírio de ciúmes, não, desculpa, o delírio de erotomaníaco, né? Achar que aquela pessoa estava apaixonada por ele, tá certo? Mas, assim, é muito clássico a gente observar isso, por exemplo, com uma pessoa famosa, por exemplo, se alguma pessoa, por exemplo, aqui tem, por exemplo, uma rede social grande, às vezes você pode ver alguma pessoa falando lá que, né, você está apaixonado, às vezes, em algumas situações, Rodrigo, até marca um casamento, porque na cabeça do paciente o relacionamento é de muitos anos e tudo mais, e chega até a marcar, fazer cerimônia e tudo. Aqui a Psique Braga falou aqui o caso de Ana Hickman, sim, tá certo? Um delírio erotomaníaco, tá certo? Ele achava que Ana Hickman estava apaixonada por ele e tudo mais, e terminou numa tragédia, né? Aquilo. Então, de uma certa forma, a gente vai observar os delírios nesses pacientes. É muito complexo, pessoal. No início é muito difícil de se diagnosticar, porque fica muito confuso na cabeça do paciente aquele pensamento. Mas com o decorrer do tempo, né, ele vai se caracterizando, como ele vai ficando mais nítido na mente do paciente, Rodrigo. Então, as pessoas geralmente procuram a psiquiatria porque às vezes eles têm dúvida, né? Se é real, se não é real, se é imaginário, se não é imaginário, se é da cabeça dele ou se é patológico, tá certo? Todos nós às vezes temos uma paranoiazinha, de ficar às vezes desconfiado que às vezes no trabalho alguém está falando da gente, que realmente às vezes fala, que é natural, Rodrigo, todo ambiente de trabalho, né? Todo trabalhador sabe o que é isso, né? Daquela fofoca, daquelas situações X que às vezes acontece. Mas quando a gente vai caracterizar como um delírio, né? O paciente ele vai ter um comportamento totalmente fora do contexto, entendeu? Então a crença que ele vai tendo, né? Por isso que às vezes no trabalho você observa que alguma pessoa às vezes entra num surto psicótico e esse surto ele vai se caracterizar, o paciente ele vai ter aquela convicção, vai ter aquela confusão todinho, tá certo, nesses aspectos. Então, a gente vai observar muito essa questão, essencialmente, do delírio perceptório e de autorreferência. A Rosana Paulino falou aqui explica megalomania, tá certo? Na esquizofrenia, a gente vai ver o pensamento de grandeza, Rodrigo, né? Então, você vai ver alguns pacientes vamos dizer assim, com um pensamento muito gigante. Por exemplo, que ele é o Napoleão Bonaparte, que ele é Alexandre o Grande, que ele é Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é Bolsonaro, que ele é uma figura importante, Xuxa, né? Que ele é Hitler, que ele é isso. Então, assim, a convicção, né, no pensamento dele, de fato ele é, entendeu? Que ele é, por exemplo, você escuta muito aqui, às vezes, o enviado por Deus, né? Então, com efeitos especiais, né? O paciente fala para você, Rodrigo, que ele é o filho legítimo de Cristo, que ele é o filho legítimo de Deus, que ele é um enviado, que ele vai, por exemplo, prever catástrofes, né? Que tem poderes sobrenaturais para o paciente. Então, geralmente, a gente... Agora, doutor Irã, eu fico até agora com o senhor podendo trazer essa explicação sobre como os pacientes agem, até de formas criar personagens e por muitas vezes
querer estar sendo algum desses personagens na nossa história ou personagens importantes no nosso dia a dia. Mas aí, doutor Irã, tem até o David, ele que é psicólogo, ele pode estar trazendo a contribuição. Olha, não tente convencer o esquizofrênico que ele não está falando sozinho e também posso colocar nessa questão dos personagens. Se não se deve falar que esta pessoa, o paciente, está vivenciando, ou ele não está vendo, ou ele não é aquela pessoa, então como tratar, doutor Irã? Então, complexo, tá certo? Muito complexo. Porque, por exemplo, quando é um pensamento, quando é um delírio que você consegue muitas das vezes ali é, moldá-lo, né? Por exemplo, desviar o pensamento ou até mesmo distanciar o pensamento é mais simples. Mas complexo, por exemplo, um delírio erotomaníaco, muito complexo. Muito complexo, por exemplo, um delírio de autorreferência, de controle, porque quem abrir um celular na frente desse paciente, ele vai achar que está recebendo comando. Então, são gatilhos, né, muito fortes. Então, muitas das vezes, não enfrente o pensamento do paciente. Você vê que o paciente chega, às vezes, no consultório, altamente estressado. O paciente tem um prejuízo enorme, né? Gente, é nitidamente complexo. Você digo que só sabe o que é viver uma esquizofrenia quem convive com um, tá certo? Então, o prejuízo que tem na funcionabilidade desse paciente, Rodrigo, é devastador. Eu sempre digo que quer conhecer bem o esquizofrênico, pergunte ou observe o cuidador. Rodrigo, muitas das vezes você observa que o cuidador chega todo desajustado. Porque, gente, conviver com esses pensamentos, né? Conviver com o paciente 24 horas, falando que vai acontecer uma catástrofe, que alguém vai bater na porta, que alguém está arrombando sua porta, que tem uma pessoa no telhado destelhando a casa, que tem, por exemplo, que vai cair um míssil na sua casa 24 horas, repetitivamente. É muito complicado. E fora as confusões. Fora as confusões. Porque quando você pega, por exemplo, ele interiorizou que o vizinho é um impostor, que aquele familiar é um impostor, gente, é uma confusão de grande proporção. Você observa que boa parte dessas pessoas prestam um boletim de ocorrência, Rodrigo. Então, às vezes você chega lá, ele chega na delegacia, você vai prestar um boletim de ocorrência, eu fui ameaçado por um vizinho, né? Eu fui agredido por um vizinho, e o paciente descreve literalmente todo o fato no boletim de ocorrência e nada disso aconteceu. Olha que interessante. Geralmente as psicoses, a esquizofrenia, gente, é o prejuízo da crítica. O paciente não consegue enxergar mais o que é real e o que é irreal. Ele perde o controle, né, de seu pensamento e ele pode perder o controle também de seus atos. Então, por exemplo, boa parte dos crimes ocorridos por esquizofrenia, boa parte deles, tá certo? Os que foram motivados pela descompensação da doença, tá certo? Os que foram de fato conseguido fixar um nexo entre o crime e a doença psiquiátrica, tá certo? Essa ligação forte que existe, gente, é devastador, né? Então, como um paciente num surto psicótico cometeu uma ilicitude, cometeu um crime, tá certo? Então, a psiquiatria forense, que é a psiquiatria especializada em crimes, em virtude de transtorno mental e afastando, né, patologias que podem cursar, tá certo? Então, nesse aspecto, ele faz uma avaliação do nexo da doença com o crime. Às vezes o paciente está compensado, Rodrigo. Se o paciente, às vezes, da esquizofrenia, ele está compensado e ele cometeu uma ilicitude, ele responde por um crime comum. Por que responde por um crime comum? Ele não estava em surto durante o procedimento. Então, o nexo, né, da casualidade com a doença, do fenômeno
com a doença, ele está muito ligado. Porque no delírio, né, no delírio, ele é bem claro, tá certo? Então, é coisas bizarras. Às vezes, coisas que qualquer uma pessoa não consegue entender como é que o pensamento se formou naquele aspecto. Ouvi uma pessoa relatando aqui que acho que foi o paciente, não, foi um psicólogo que falou agora, perguntando se o psicopata tem traços de esquizofrenia. Não, gente, são duas patologias totalmente distintas. A psicopatologia, tá certo? O transtorno antissocial e o psicopata, tá certo? É um transtorno de personalidade, tá certo? E não vão cursar com delírios, tá certo? O delírio, vamos dizer assim, ele é um pensamento dos transtornos psicóticos, tá certo? E a esquizofrenia, com seu pensamento delirante, com suas alucinações, com seu distúrbio do comportamento, né? O discurso desorganizado, e nesses aspectos aí, é outra coisa totalmente distinta. Então, a gente pode fazer em outro momento uma live específica sobre transtorno antissocial e o transtorno psicopata em si, o que é, como identificar. Eu acho que é uma live fantástica para identificar esses perfis de pessoas com essas características de psicopatologia, e a gente poder alertar as pessoas qual é o traço de psicopatia, né? Ou do psicopata, do antissocial, que está bem difuso na sociedade, tá certo? Mas o transtorno delirante, ele é próprio das psicoses, tá certo? Que é geralmente aquele pensamento bem formado, aquele pensamento desorganizado. E até mesmo um pensamento fixo de uma determinada situação, de uma determinada ocorrência, de um fato, né, que nunca existiu, ou se existiu, o pensamento do paciente distorce, né, totalmente essa questão. Então, essencialmente, a gente vai ter esses dois aí, alucinações e delírio, tá certo? O que mais acontece? Então, às vezes as pessoas conseguem descrever, por exemplo, a alucinação e o delírio. Mas sabe outra coisa, Rodrigo, que é complicado de você ler? É um pensamento com esquizofrenia. O discurso do pensamento, o discurso, né, que você escuta o paciente, ele é muito desorganizado. A gente chama de desagregado. Então, é difícil você ler o pensamento daquele paciente. Porque ele vai falando as coisas e logo no início, tá certo? Como você escuta o paciente, né? Assim, as palavras sem nexo, Rodrigo, uma coisa com outra. A gente está falando aqui uma frase completa, tá certo? Com uma lógica. Na cabeça do esquizofrênico, o discurso, esse pensamento, ele vai estar desorganizado. Então, você começa a falar com ele e ele começa por exemplo, a citar coisas que não tem nada a ver com a consulta, uma quebra, né, com o discurso, com a lógica do pensamento. Então, você vai observar nesse paciente que é difícil você acompanhá-lo, o pensamento, ou entender o que está acontecendo. Porque, às vezes, quando ele chega tão desagregado, você pergunta uma coisa, por exemplo, descreva uma situação X. Então, o paciente começa a falar, por exemplo, uma coisa e depois ele foge, sai totalmente, que ele se perde. Ele não sabe mais nem o que estava falando, o que ele estava comentando, né? Porque o pensamento, né, arboriza, o pensamento desagrega, o pensamento não tem lógica. Se você vai ver em algumas patologias específicas da esquizofrenia, que cursam essencialmente com distúrbio do pensamento no discurso, Rodrigo, o paciente foge totalmente do que é lógico. Então, por exemplo, vamos lá, Rodrigo, vamos mimetizar uma situação específica. Então, o paciente chega falando, olha, eu sinto dor de dente, mas o dente ele é parte do liquidificador, e o liquidificador ele é uma maquininha que ele pode servir para celular. E o celular, ele é um aparelho que ele é muito bom para a gente muitas das vezes dormir, porque eu acho que o travesseiro ele é legal.
E o travesseiro, ele pode ser a nuvem que a gente vê. Então, quando você vê no transcurso de uma conversação, não tem lógica alguma. O pensamento ele fica totalmente fragmentado. Então, esse discurso desorganizado vai ser característica, vai ser um dos sintomas da esquizofrenia. Né? Então, às vezes ele vai ter só alucinação auditiva e o discurso desorganizado. Ou ele vai ter o discurso desorganizado e o delírio, tá certo? Então, já tem dois nesse critério. Qual é outra coisa, Rodrigo, que a gente vai colocar olho? Comportamento desorganizado, tá certo? Que quizás esse é o que você vai observar no dia a dia, Rodrigo. Então, você vai observar a vida do paciente. Então, o paciente, por exemplo, deixou de tomar banho, né? 5, 6 dias, 10, 20, um mês, 2 meses, 3 meses, não quer cortar a barba, não quer cortar o cabelo, o paciente se isolou. Então, o paciente totalmente ele se isola, né? Então, você vai ver uma situação inusitada, né? O que a gente chama muitas das vezes de sintomas negativos da esquizofrenia, que por acaso é muito difícil de manejar. Os sintomas positivos, como delírios, alucinação, é bem tranquilo da gente manusear. Mas os sintomas negativos são terríveis de se, vamos dizer, de se manejar. Até mesmo pelo aspecto que o paciente não, por exemplo, que ele mantém o negativismo, ele não quer falar com ninguém. Então ele se fecha, tá certo, num quarto, numa determinada situação. Você tem um paciente, por exemplo, graves, que estão há anos sem conseguir ir na sala, né? Então, complexo, gravíssimo, já com idade já avançada, e recordando que, inicialmente, tá certo, a esquizofrenia era considerada como uma demência precoce, tá certo? Que Kraepelin observava nos pacientes uma deteriorização cognitiva. Enquanto Alois Alzheimer, ele fazia estudos mais especificamente para o Alzheimer, para o estudo da demência do idoso, Kraepelin começou a observar que o declínio cognitivo, ou o declínio da inteligência, o declínio das habilidades aconteciam em jovens. Ele começou a fazer esse estudo especificamente em jovens e começou a caracterizar primeiramente a demência como a esquizofrenia como uma demência precoce, né? Porque o paciente quebrava, Rodrigo. Então, por exemplo, ele iniciava na adolescência, ele vinha uma vida normal, ele trabalhava, ele estudava, ele tinha uma vida tranquila, super bem, e do nada o paciente quebra. O que é essa quebra? Quebra da funcionalidade. Ele não consegue mais acompanhar o trabalho, ele não consegue acompanhar mais a vida do dia a dia, ele se desorganiza de uma forma tão exacerbada que você consegue ver a quilômetros de distância que o paciente não tem condições de manter as suas habilidades básicas. Então, essa quebra da leitura do que está acontecendo, do comportamento, do discurso, é impossível, Rodrigo, você ver, não perceber os impactos da esquizofrenia nesse paciente. Porque, por exemplo, o cálculo fica mais difícil, leitura, por exemplo, de uma simples compra de um pão na padaria, ele pode se desorganizar e não conseguir fazer uma atividade tão simples, tá certo? Então, nesse aspecto, a gente sempre abre um ênfase muito grande no prejuízo que o paciente tem. Então, na questão... Olha, doutora, só abrindo um gancho também, foi a Rosana Paulina, lá na frente, logo do início da nossa live, ela pode estar fazendo um questionamento à idade que pode ser identificada a esquizofrenia e até pode estar citando a questão dos 13 anos de idade, se é possível já estar identificando. Eu também posso até colocar, na última live a gente pode estar falando sobre temas que foi voltado também, principalmente, à forma genética, onde temos aí várias doenças que vêm atingir o nosso adoecimento mental. Foi até o tema da nossa última live, isso, adoecimento mental. Se temos aí de forma genética ou vamos adquirindo a esquizofrenia e que idade pode ser adquirida esse mal, o adoecimento mental voltado à esquizofrenia. Olha, pessoal, você vai ter em qualquer idade, tá certo? O que é mais comum a gente ver o chamado esquizofrenia típica dos 15 aos 25. Né? Em algumas situações, um pouquinho mais. Mas geralmente ele inicia muito
aí no início, entre o final da adolescência e o início da vida adulta. Ah, doutor, isso pode aparecer em um paciente, por exemplo, com 40 anos? Pode, não é comum, né? O comum é nessas idades que a gente está explicando aqui, tá certo? Ah, pode aparecer com 10 anos? Pode, entendeu? Não é comum, mas pode apresentar, tá certo? O que é, classicamente, a gente observa o início de 15 a 25 anos. A gente observa mais, eu acho que 90% da nossa clientela inicia justamente com 15 a 25. Pode apresentar depois? Pode, né? Mas já entra numa situação um pouco mais atípica, tá certo? E quanto mais avançando a idade, ou quanto mais cedo a idade, fica um pouco mais atípico, tá certo? Então, essa é a idade. Mas, doutor Irã, até existe, se torna de forma compassada ou é de repente, vamos assim dizer, de uma forma até bastante prática? Olha, o tema é tão grande que, imagina, a gente já descreveu 3, 4 sintomas. A gente ia descrever comportamento desorganizado ou catatônico. Veja que nós já estamos chegando quase ao final da nossa live, na descrição, porque é muita coisa. Esquizofrenia é um mundo. Muita tá coisa. Certo? Mas assim, como tem pouco tempo agora, eu vou deixar essa segunda parte, a gente vai fazer um vídeo específico para o nosso grupo, tá certo? Ou a gente pode puxar a próxima live com relação a aspectos de tratamento, de neurobiologia, tá certo? Sim, a gente responde aqui o pessoal agora as perguntas mais... porque só tem agora 15 minutos para a gente concluir a nossa live, né? 15 minutos. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos responder as pessoas agora e a gente pode dar continuidade na semana que vem, no caso, no próximo domingo, sobre tratamento e sobre neurobiologia, o que acontece na cabeça do paciente. Mas respondendo aqui, alguns pacientes, assim, a pergunta mais pontual agora, ela tem transmissão genética sim, viu, Rodrigo? Então, é observado que muitas das vezes a gente investiga, geralmente tem um familiar de primeiro, segundo grau na família. É critério para aparecimento da esquizofrenia? Não. Tá certo? Ela pode apresentar independentemente se tem casos positivos na família, se tem casos com esquizofrenia ou não, tá certo? Mas ela existe sim uma transmissão genética, tá certo? Nessa clientela específica, Rodrigo. Doutor Irã, deixa eu aqui, a princípio, abraçar o pessoal que está aqui nesse exato momento, acompanhando nossa live, a psicóloga Braga, que está já mandando aqui os parabéns, a Simone Alves, também o Paulo Souza, também a Linfa 48, ela diz, essa patologia hereditária, como o senhor pode já também estar trazendo essas questões genéticas. A Rita Ramalho também, e a Simone Alves também está podendo estar colocando o irmão mesmo, o irmão dela que também já foi diagnosticado. A Petris Silva, seria legal fazer uma live entre a diferença entre sociopatas e psicopatas, onde pessoas... Uma live inusitada, viu? É uma live inusitada. Muito bem, doutor Irã. Deixa eu abraçar a doutora Kelly também, a Lúcia Josventino, tem por muitas vezes algumas letras coladas, aí por muitas vezes tem até uma dificuldade em estar fazendo a leitura. Deixa eu abraçar a Simone Rodrigues e também a Edna. A Edna que faz um questionamento sobre o tratamento e as medicações que são utilizadas para tratar a esquizofrenia. Quais são esses tratamentos e medicamentos? A gente pode deixar essa parte de tratamento para domingo que vem. A gente ia falar sobre bipolar, tá certo? Essas próximas lives vai ser mais psicose, tá certo? Então, a gente pode deixar o tratamento, porque é longo, Rodrigo, porque tem várias formas de tratar. E é bem complexo, né? A gente pode... E o senhor também está faltando um dos temas, não foi? Que o senhor, um dos temas não. Um dos pontos a serem observados, o senhor trouxe aí 4 pontos, não é isso, doutor Irã? Sim. E rapidamente, para eu não me esquecer aqui, porque como tá várias coisas das psicoses aqui, Rodrigo, um dado interessante que vai sair nos próximos anos, tá certo? A gente já sabia que a influenza, olha que interessante, Rodrigo, por isso que é bom a gente estar assistindo nossas lives, para a gente estar se atualizando. A gente já sabia que a influenza pode ter na gestação, por exemplo, em mães gestantes que tiveram influenza, né? Existe um nexo da influenza com a infecção durante a gestação e a esquizofrenia.
tá certo? Não só isso, como a toxoplasmose e rubéola. Provavelmente, podemos ter nos próximos anos evidências que podem apresentar algum impacto, no caso do coronavírus, no aparecimento das psicoses. Porque até mesmo o que geralmente causa, gente, não existe hoje uma causa que, assim, estudada, comprovada, que somente aquela causa é o que desenvolve a esquizofrenia. Ela é multifatorial, tá certo? Desde um estresse na gestação, desde uma rubéola, toxoplasmose, gripe, já tem um nexo, tá certo? Os traumas, os TEP, que a gente chama de transtorno de estresse pós-trauma, que nesse período de pandemia agora a gente observa com muita frequência o medo, a tensão, os impactos do trabalho na vida do paciente. Então, isso pode causar um estresse, não só para o feto, mas um estresse para o futuro bebê. E isso pode, de uma certa forma, favorecer o aparecimento da esquizofrenia. Os traumas, os abusos na infância, há uma vida hostil, intensamente hostil e vivida pela criança, pode ser um fator de risco para o desenvolvimento, tá certo? Então, as causas, vai desde as causas infecciosas, durante os traumas, por exemplo, a gente observa, por exemplo, os traumas durante o parto, por exemplo, um parto demorado, Rodrigo, um parto que a criança nasceu com hipóxia, é um paciente que pode desenvolver patologia como a esquizofrenia. Então, são muitos fatores. O uso de drogas durante a gestação, Rodrigo, que de uma certa forma, é comum a gente observar em alguns pacientes. Então, é um fator de risco para o desenvolvimento de transtorno psiquiátrico. Então, a causa que geralmente pode desenvolver a esquizofrenia ela é multifatorial. São muitas coisas que a gente pode estar aqui colocando como, vamos dizer assim, gatilhos ou até predisposição de desenvolver. Então, a carga genética é aquilo que a gente falou da última vez, Rodrigo. Então, você pode ter, vamos dizer assim, a predisposição genética, tá certo? Mas o que vai, de fato, fazer o desenvolvimento da patologia em si são, essencialmente, a interação com o meio, o impacto do meio durante a vida do paciente e as repercussões, que pode ser gatilho. Então, se nós estamos num período de pandemia, num período, por exemplo, de uma situação que o mundo se ajustou para receber uma pandemia, isso pode causar um estresse difuso, um estresse generalizado, em vários aspectos da vida do paciente. Então, esse estresse generalizado pode ser, em alguma situação, gatilho para o aparecimento de transtorno psicótico, no caso, o aparecimento até mesmo da esquizofrenia. E até mesmo com o bombardeio que se tem hoje pelas redes sociais, pela televisão, pela mídia, e como essas informações impactam a vida do paciente, pode também desenvolver o pensamento e pode desorganizar o pensamento e alterar o pensamento. O que muitas das vezes você observa, por exemplo, nesse período de pandemia, pensamentos de premonição, até pensamentos de catástrofe, que vai acontecer uma catástrofe grande, e muitas das vezes o paciente entra naquela paranoia que muitas das vezes termina uma psicose. Então, o que geralmente acontece durante as pandemias e pós-pandemia é um aumento das patologias graves, um aumento de internamentos psiquiátricos, tá certo? E especificamente dos pacientes mais graves. Recorde que a esquizofrenia na psiquiatria, gente, é um efeito devastador na vida do paciente, tá certo? Os impactos socialmente são devastadores. Só sabe o que é esquizofrenia a fundo, a convivência com um parente que tenha. Porque é uma relutância diária, entendeu? E a comorbidade que a esquizofrenia tem, por exemplo, com o uso de substâncias, especificamente o álcool, tá certo? Então, é lamentável que hoje, nesse período de pandemia, algumas pessoas ainda forneçam álcool para paciente com transtorno mental. É inadmissível que nesse século a gente ainda tenha pessoas de má índole ou má coração que muitas das vezes observa que aquele paciente tem algum transtorno e você oferece um álcool. É devastador o álcool e a esquizofrenia. O índice de suicídio é grandíssimo, gente. É altíssimo. É fora do comum.
Então, a gente aqui faz um apelo, né, à própria sociedade que ajude o paciente psiquiátrico. Não seja um vetor para a descompensação clínica desse paciente. Então, na sociedade, nesse período de pandemia, a gente vai ver toda a sociedade mais isolada, né? E a gente vai ver muitos sintomas negativos, que é aquele, por exemplo, aquele paciente que se isola, aquele paciente que não tem vontade de fazer nada, aquele paciente que você vê que tudo desconectou na vida do paciente. Ah, pode ser uma depressão? Pode. Pode ser, por exemplo, um transtorno de estresse agudo? Pode. Né? Porque o isolamento em si, ele é uma coisa. Mas quando começa a desorganizar o pensamento e vir aquele pensamento delirante e alucinações que a gente recitou aqui, para tudo. Para tudo que a gente pode estar de frente a uma patologia, né? Que a gente pode estar de frente a uma situação grave, tá certo? Que muitas das vezes, gente, eu às vezes fico até apreensivo quando o paciente chega e diz, eu sou esquizofrênico. Por quê, Rodrigo? Porque a maior parte dos esquizofrênicos não aceita que são. Detalhe, né? Essencial para o nosso grupo. Tá certo? Doutor Irã, aproveitando que já estamos chegando ao finalzinho da nossa live, para o senhor deixar a mensagem, o senhor em todo final de live, o senhor pode estar deixando, sempre deixa para os nossos amigos que estão e nossos seguidores aqui em nossa live, todo final de semana, todo domingo, e próximo domingo a gente terá continuidade dessa live. Bom que o pessoal já vai se preparando, já vai também, já deixando suas perguntas lá na parte interna lá do nosso Instagram, pode estar enviando sua mensagem para o nosso Instagram e com certeza vamos estar anotando e repassando para o Dr. Irã no próximo domingo às 19 horas, para o senhor poder estar deixando a sua mensagem para a gente poder encerrar a noite desse domingo. Então, domingo que vem vamos falar sobre tratamento da esquizofrenia. Hoje foi... vamos concluir um pouco os critérios diagnósticos. A gente vai descrever no próximo domingo os distúrbios de comportamento que a gente vê nesses pacientes, o prejuízo na funcionabilidade, tá certo? E a diferenciação com os transtornos de humor nesses pacientes que vamos estar dando uma caracterizada na questão do autismo e no déficit de comunicação e os impactos da diferenciação com a esquizofrenia, tá certo? Então, domingo que vem, a gente vai dar continuidade a essa live, vai ser a única live que a gente vai... Vai ser uma live bastante cheia, viu, doutor Irã? Oi? Vai ser uma live bastante cheia. Bastante cheia. E o tratamento, que é muito complexo, apesar dos nossos avanços, mas é muito complexo, todo o dilema do tratamento, tá certo? Então, no próximo domingo a gente vai estar falando neurobiologia também, tá certo? A parte mais, o que acontece na cabeça do esquizofrênico, né? O que há comprovação científica até hoje, de explicação do que acontece e como se tratar, que é geralmente junto. Gente, só falta 1 minuto e meio. O que eu quero dizer aqui, que geralmente checa o seu pensamento, né? Uma das mais importante informação é fazer a crítica do seu pensamento, né? O que você está vendo é condizente com a realidade? Se isso for condizente com a realidade, pergunta ao seu vizinho. Se você vê ou acha alguma coisa, pergunta ao seu vizinho se ele acha também. Se ele está vendo o mesmo que você está vendo. É uma forma de, muitas das vezes, você fazer a crítica do seu pensamento. Então, geralmente, se você vê algo estranho, muito estranho, pergunte a mais de uma pessoa se vê o mesmo que você está vendo. É uma forma de confrontar o que eu estou vendo para o que todos estão vendo. Tá certo? Então, o que eu quero dizer aqui é, primeiro, respeitar o pensamento de um paciente com esquizofrenia. O sofrimento do paciente é 2, 5, 10, 15 vezes mais do que o sofrimento das pessoas que estão do lado de fora. Não existe pior sensação do que aquela vivida pelo paciente. Então, respeite o sofrimento do paciente e tente ajudá-lo, não complicá-lo, não estressá-lo mais do que ele já está estressado durante esse processo. E o principal, buscar ajuda. Tá certo? Psicose geralmente é grave, tem um alto índice de internação e um alto índice de suicídio. Busque tratamento, peça uma avaliação psiquiátrica e ajude esse paciente imediatamente, antes que muitas das vezes tragédia ou catástrofe aconteça com o paciente em virtude do seu pensamento.
Então, um forte abraço a todos, que Deus ilumine e que tenha uma ótima semana para todos. Semana que vem estamos juntos aí nessa live, dando continuidade e falando dos aspectos com esse paciente e como lidar. Forte abraço, Deus abençoe. Até mais, Rodrigo. Forte abraço, até domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.